Regina, é um prazer muito grande estar com você neste evento aí do Crato, né, de arte contemporânea, que é coordenada aí pela nossa querida amiga doutora Guimarães, né? E eu gostaria de destacar, né, o seu trabalho, né, como artista, principalmente pela perspicácia, pela coragem, né, pela ousadia de interferir, né, no ambiente público, na cidade, né, esta que é considerada por muita gente a maior invenção do homem, que muita gente a enxerga de forma estática, de forma congelada, e a sua arte, o seu trabalho, ela procura exatamente indagar, perquirir, né, questionar, fazer com que as pessoas pensem e reflitam sobre o espaço urbano, sobre questões do cotidiano, das suas vidas, né, da política. E isso torna o seu trabalho, né, como artista contemporâneo extremamente especial e fundamental, né? Eu começaria, né, me referindo a uma questão que você, com a sua arte, aborda, né, que é a relação da arquitetura e do urbanismo, né, com a arte no Brasil. A gente sabe que, desde sempre, né, a arquitetura brasileira ela sempre conviveu bem, né, de uma maneira pacífica, né, com a arte, né, só ver os exemplares barrocos, né, lá de Minas Gerais, de Goiás, de São Paulo, da Bahia, de Pernambuco, em que os interiores eram pintados, havia arte sacra, né, estátuas, aquela coisa toda, mas tudo se conjuminava, vamos dizer assim, para poder constituir um elemento, né? Arte e arquitetura ali, de certa forma, estavam bastante irmanadas. A mesma coisa aconteceu no modernismo, quando a gente via o Portinari, o Ceschiatti, a Mariane Perretti, né, nas obras do próprio Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa, né, do Afonso Eduardo Ride, e tantos outros arquitetos cariocas, né, os paulistas, né, o Vila Nova Artigas, com Rebolo Gonzalez e outros artistas lá daquele grupo de espanhóis, do qual o próprio Artigas fez parte, né? Mas o seu trabalho ele não vai nessa direção, né? Ele vai numa linha em que muitas vezes a arquitetura é trabalhada como um suporte, né? Em que a denúncia, né, a ousadia da intervenção se destaca. Então, eu gostaria que você falasse sobre esse assunto, que para mim é de tremenda importância. Então, obrigada, Romeu. Eu quero dizer que eu estou, nesse momento, fazendo uma obra exatamente assim, aqui no Crato, onde eu vim participar do Festival Cérebro Esmeralda, e ocupando temporariamente a estação da Refesa, com duas intervenções. Acho que a palavra intervenção é ótima para fazer a diferença. Conheço e compartilho e admiro toda essa história da relação da arte com a arquitetura no Brasil e internacionalmente também, e é uma história de constituir uma linguagem, constituir um statement, mas não tem sido o caminho que eu optei desde o começo. Desde o começo, eu, como artista que começa a sua trajetória nos anos 70, né? Comecei antes, mas nessa trajetória que me levou à relação com o espaço urbano e a arquitetura, começa realmente nos anos 70 e 80, e desde o começo, nessa herança pós-conceitual, a minha relação com o urbano e com a arquitetura foi sempre aquela de intervir, aquela de realizar uma, uma narrativa efêmera, que possa mudar a ordem que já estava estabelecida,
temporariamente com a função que eu ponho algumas fichas, aposto, que é a função de, de mudar a percepção, de mudar a experiência do mundo e mudar a experiência daquele lugar. Então, claro que não comecei assim nos anos 70, 80, eu fui me encaminhando para esse tipo de relação mais que eu descrevi agora, a partir dos anos 90, quando eu comecei a fazer projeções urbanas e depois fiz obras completamente aderidas a lugares e a edifícios determinados, com o sentido mesmo de escrever uma narrativa crítica que pudesse, de alguma maneira, mudar essa experiência de mundo. Então, é uma longa história. Pergunte mais. Eu acho que você já deu essa pista, né, que certamente deve estar muito interessante, né, com visto algumas fotos aí da intervenção na estação do Crato, né. Eu, inclusive, trabalhei, né, na restauração desse edifício há algum tempo, né, e que bom que ele volta a ser utilizado, né, volta a ser usado aí pela população da cidade e de alguma forma, retorna, né, pelas suas mãos, né, com esse trabalho que está sendo realizado. Mas você também mencionou uma questão aí, né, que o que eu também gostaria que você discutisse, né, é essa questão da efemeridade, né? O que você, o que você fala de que você partiu de um determinado momento da intervenção, eu diria física, né, nos edifícios, né? E num determinado momento, né, você passa para a questão das projeções, né? Para a questão das projeções, e é muito interessante isso, porque essa intervenção ela se torna ainda mais efêmera, né? E eu queria que você falasse dessa trajetória e É, dessa passagem desses modelos de é, intervenção eu na vou, arquitetura e na cidade. eu falo assim, eu, eu gostaria de fazer uma distinção. Eu acho que a efemeridade, em muitas obras, foi substituída por uma potencial permanência. No momento em que eu comecei a trabalhar com uma espécie de trânsito de imagens permitidas pelas matrizes digitais, eu comecei a apostar em um tipo de permanência que permitida pelo uso renovado e transformado de matrizes digitais, que pudessem permitir uma realização à distância e, e uma variedade de abordagens, de acordo com o espaço, como se fosse uma roupa que revestisse de uma maneira diferente aquele espaço arquitetônico, interno e externo. Então, perdão que eu estou com a voz escapando, tá? Espera só um pouquinho. Eu queria dizer que as intervenções urbanas que eu fiz como projeções, essas se inscrevem em uma outra categoria que eu poderia juntar mais com as fantasmagorias históricas. Estavam muito na minha cabeça quando eu criei aquela série de personagens que eu achei que podiam ser aparições na cidade, tipo a mosca, tipo o super-herói, o disco voador. Então, era como um conjunto de elementos que pudessem habitar as noites da cidade. Tá? Então, isso realmente tem a efemeridade aderida mesmo na sua realização. Paralelo a isso, eu também fiz muitas vezes obras com a intenção de permanência. Tá? Essas obras existem e algumas estão de pé e preservadas, outras estão presentes, precisando restauro.
e outras foram totalmente demolidas. Então, a experiência é completamente... podemos discutir essa questão, mas eu apostei muito e continuo apostando na necessidade de enxertos mesmo da arte no contexto urbano, no sentido de... E agora mesmo, nos últimos anos, eu estou, fazem 8 anos, misturada com uma experiência de autoria compartilhada com os moradores da Zona Leste, Jardim Pantanal, especificamente em São Paulo, onde eles estão realizando calçadas permeáveis, porque o problema lá é das enchentes, e que tragam até o espaço público, tragam as calçadas que eles não têm e tragam espaços públicos que também não têm. Então, mas com a autoria compartilhada, isso traz para mim um conforto que eles fazem, eles cuidam. Então, o projeto se chama Nossa Calçada, é deles a calçada. Então, eles aprendem a fazer e vão fazer as suas e as dos outros, e, de alguma maneira, me garantem que não aconteçam desastres, como eu tenho presenciado com o meu próprio trabalho. Por exemplo, a calçada da Biblioteca Mário de Andrade, que está sempre em São Paulo, que está sempre precisando de reparos causados por danos até feitos por órgãos públicos, em cima da calçada. Então, é uma mistura. Uma mistura que é uma fatia grossa do meu trabalho, que se dedica a essa intenção de estar fora dos espaços protegidos da arte, estar no contexto da rua, no contexto da vida das pessoas. Claro que eu tenho obras em museus, e que eu trabalho com galerias, então esse circuito do espaço de arte é um circuito que eu habito também, mas aquilo que sempre é o maior desafio para mim é o espaço público. Então, estou contente com isso. Eu não sei se eu respondi um pouco do que você gostaria de me perguntar. Não, claro, com certeza, né? Mas você também toca em duas questões, né? Porque quando você interfere na numa obra de arquitetura ou na cidade, né, você acaba, vamos dizer assim, mantendo um contato com os arquitetos, né, e o público. Então, eu gostaria de saber, né, como é que tem sido essa sua relação ao longo da sua trajetória como artista, né, com os arquitetos, né, e com o público, pelo fato de que, como você geralmente costuma trabalhar, né, em locais, em edifícios que são destacados, e lugares que são muito frequentados na cidade, ou seja, a procura da visibilidade, né, é sempre importante, né, para dar relevo à obra realizada. Então, eu gostaria de saber como é que é essa relação com esses dois É, agentes, né, de construção e transformação do espaço público. eu queria esclarecer de saída que eu não trabalho na relação direta com um arquiteto que está fazendo e ideando uma construção. Eu sempre vou habitar espaços históricos ou que já foram construídos, e nesse momento é que eu vou procurar o que fazer nesse espaço para o qual eu fui convocada. Geralmente, raramente a não ser com as projeções, eu ocupo espaços arquitetônicos sem ter sido convocada para isso. Mas exige e muito de mim e dos meus colaboradores, meus assistentes. Exige muitas visitas ao espaço, existe a necessidade de se colocar dentro ou fora do espaço para capturar pontos de vista, para capturar percursos, para entender qual é a escala do corpo naquele lugar. Exige estudo de plantas, exige uma série de elementos e, que se alinham para também entender aquilo que é principal, que é a história daquele lugar,
e como aquele, o uso daquele lugar e como eu posso fazer um trabalho. Vou citar só dois exemplos, tá? Um exemplo de dois museus, tá? Um exemplo do Palácio de Cristal, no Museu Reina Sofia, em Madrid, para o qual fui convocada em 2006 para fazer uma intervenção temporária. Temporária no sentido de durar 2 meses. Claro que essa intervenção foi feita sempre com ajuda de desenhos e arquivos digitais, ou seja, tudo que eu fiz lá pode ser repetido, se houver essa necessidade. Mas ali eu tinha que me ver com um edifício totalmente transparente, histórico, preservado, de vidro, que tinha sido construído para ser uma estufa no século XIX. Então, já tinha sido utilizado por outros artistas. O que eu fiz lá foi usar a luz, usar a excessiva beleza do edifício a meu favor. Então, eu construí uma narrativa bastante catastrófica, como se os vidros todos aqueles tivessem quebrado e depositado no chão. Ele ficou uma ópera, assim, sabe? Eu acho que eu consegui, depois de muitas visitas ao edifício, para poder me entender como poderia perceber o chão em relação com o teto de vidro. Eu usei toda a transparência do edifício a favor do trabalho. Então, ali, estudei as plantas durante meses, até construir aquilo que foram, finalmente, 3 grandes trabalhos que conversavam entre si, e todos eles usando essa narrativa da quebradeira, sabe? Da quebradeira ou da luz que atravessa, etc. Outro foi um edifício, a parte externa do Museu de Arte em Taipei, em Taiwan, a qual eu fui convocada para uma Bienal, e em cada Bienal o curador convidava um artista para fazer uma obra sobre e com o edifício. Então, foi um dilema, porque eu tive que ir lá uma vez, claro, não era possível ir tantas vezes, é muito longe aquilo, e, e fui fazer uma obra que usa exatamente uns elementos que eu usei na Refeza, aqui no Crato, que são as pegadas humanas colocadas, segundo o edifício, em diferentes escalas, com esse sentido que tem aqui, de invasão, de intromissão, de ocupação, né? Então, lá, o que se oferecia para mim era um edifício gigante, mas gigante mesmo. As portas tinham 11 metros de altura e ele tinha a forma de uma... O arquiteto tinha usado um ideograma, a forma de um ideograma que dizia poço. E por que era poço? Porque ele está feito em um lugar onde era o poço da aldeia, para onde fugiram os mandarins com todos aqueles tesouros quando se instalou a China comunista. Então, o poço da aldeia era o lugar dos casamentos, dos enforcamentos, a vida social da aldeia era ali. E essa história toda da saga daquele povo de Taiwan que, em 50 anos, se constituiu como uma democracia, é um lugar super moderno, muito diferente da China continental, né? Então, aquilo tudo me impressionou bastante e eu entendi que eu devia usar... E aquela letra que dizia poço, que é a letra que estrutura toda a construção do arquiteto, eu me permitiu pensar que o edifício era como um cântaro. Então, por todas as aberturas, vertiam essas pegadas. Agora, a escala era tão grande que, que a pegada tinha quase a minha altura. Era gigante, para poder parecer aquele formigueiro que resultou depois. Então, essas relações existem a cada momento, e existiram aqui na Refeza. Eu tive que olhar muitas das fotografias do lugar, entender qual era a história daquela estação, por que trazer de novo essa marca, né, para colocar ali o que poderia significar da história daquele edifício. Enfim, todos esses elementos existem e se constituem num trabalho que eu não ponho a mão depois. Ele é feito no lugar, por equipes do lugar, sabe? E eu controlo a realização, mas está tão controlada o projeto que ela sai sempre bem. Eu
não tenho nenhum receio, porque são tecnologias compartilhadas, né, de que vai escorregar, mas eu estou sempre lá para controlar, de alguma maneira, né? Eu sou uma controladora. Eu sei, isso é importante, né? Quando você diz da colocação dessas obras de arte na cidade, ou seja, transformar a cidade numa espécie de museu, né? E num país como o Brasil, né? Cujas administrações municipais, né, não têm uma preocupação muito grande com a preservação, a degradação dessas obras, né, como você falou da calçada da Biblioteca Mário de Andrade, né, é quase uma norma. Né? O escultor, o artista, ele deve se preparar, né, para conhecer diversas agressões aos seus trabalhos. Né? Eu me valho aqui de uma informação que a doutora me passou, que é muito interessante. Ela e o Servo, né, em 86, realizaram na Casa de Cultura Raimundo Sela e no Parque do Cocó, principalmente, né, a Exposição Internacional de Esculturas Efêmeras, né, da qual você participou, né, com o Jesus Soto, Cruz Dias, Leparc, né, Leon Ferrari e tantos outros, né, artistas importantes, né, da cena mundial. Né, e foi um evento que até hoje, passados aí 37 anos, né, 36, 37 anos, até hoje as pessoas têm uma lembrança muito interessante daquela mostra, né? Porque a gente está acostumado a ver obras que perduram, às vezes por séculos. E a mostra, a exposição era focada em peças, né? E suportes que tinham exatamente no estrago, né? Progressivo no tempo, a sua matéria principal, né? Aqui em Fortaleza nós temos, né, uma série de trabalhos como esse, né, que o público às vezes recebe de forma respeitosa, né? Ou então no momento em que ele é construído, ele ganha outro tipo de visão, de consideração, né? O monumento ao Interceptor Oceânico também do Servo, né? Que tem quase 40 metros de comprimento em balanço, né? Foi inaugurado em 1978, né? Foi tratado pela população de Fortaleza pelo apelido de Chifre do Adalto, né? Que era o governador na época, no período militar. Né? E é uma obra belíssima, né? Que está ali na beira-mar, né? A desafiar a gravidade, e, mas ao mesmo tempo também, né? A lamentar, né? Nós temos uma série de esculturas também do Servo Esmeralda que foram construídas aqui em Fortaleza e no Crato, como é o caso do La Femme Bateau, né? A escultura fonte do Denox, né? Uma outra escultura fonte que existia na Faculdade de Medicina da UFC, que ou, vamos dizer assim, não foram, passaram por processos sérios de degradação, não foram restaurados ou até mesmo desapareceram. Ninguém sabe qual o motivo ou o paradeiro, né, dessas obras de arte. Né? Então, eu queria que você falasse, né, sobre obras da sua autoria, né, que foram colocadas em cidade, né, agora transformadas em museu, né, e que tiveram esse mesmo tipo de tratamento desrespeitoso, né, principalmente por parte de quem deveria cuidar da sua proteção, É, que é o poder público. eu tenho muita experiência com esse lado aí também. E eu queria dizer que acho que aparentemente não tem solução. Aparentemente e tenho certeza que isso é um problema que envolve educação, sabe? Eu, a- as últimas coisas que eu fiz durante a pandemia foi um trabalho no museu, um parque de esculturas do Museu de Seattle, no norte dos Estados Unidos. Ficou durante um ano ao redor de um pavilhão de vidro, um trabalho em vinil adesivo, num parque que tem assim o melhor da história da escultura, especialmente americana, mas internacional.
E eu estava morando num apartamento ao lado desse parque, eu observava tudo o que acontecia de dia e de noite, porque eu fiquei lá há bastante tempo. Esse trabalho era um trabalho que num pavilhão de vidro ocupado para eventos, mas de lá se descia para ver todo esse parque na beira do mar, né? O que era impressionante é que à noite tinha só uma pequena correntinha colocada assim na altura do joelho, ou seja, qualquer um podia pular a correntinha e qualquer um podia grafitar, raspar, danificar. Não aconteceu nada e nunca aconteceu nada. Ou seja, os trabalhos eram totalmente respeitados, aproveitados pela população, pela que ia lá, usava aquele parque para seu lazer, para sua diversão, para sua beleza. Tá? Então, aquilo para mim foi bastante marcante, porque a minha experiência com parques assim é totalmente diferente no Brasil. Por exemplo, um parque que reuniu esculturas, a minha e de outros artistas, em Curitiba, Parque da Votorantim, que o Ribemboim tinha convocado os artistas. Ficou totalmente destruído, o meu trabalho e de todos os artistas, o parque praticamente não existe mais. Eu tenho experiência de arte demolida, arte pública demolida, bastante diversificada, mas tem alguns que são importantes no meu percurso, como verdadeira demolição que teve uma praça toda realizada pelo arquiteto Cruxim, que me convidou para participar de um belo projeto de uma praça da Universidade Cruzeiro do Sul, na zona leste de São Paulo, com uma obra respeitavelmente grande, assim, de dimensões fortes, que era um cubo grande, de 4 metros de altura, feito de porcelanato branco, preto, projetava uma sombra vermelha, um chão coberto de poesias, era uma coisa bela, guardada para os estudantes da universidade. Quando o reitor perdeu o direito de ter aquela praça para a prefeitura, subprefeitura daquela região, a praça foi aberta ao público, foi aberta à população. E aí começou a demolição da praça, o uso da praça para... Ok. Então, a praça foi totalmente demolida em, não sei, em alguns meses. Tanto que o meu trabalho, essa obra, que era de uma parte assim, que podia equivaler a uma escultura, né, de grande formato, ela foi totalmente quebrada, queimada, sei lá, pichada. Então, até ficou muito falado um programa, foi muito comentado um programa que a TV Cultura fez comigo. A gente andava pela cidade atrás daqueles lugares que tinham servido para minha intervenção e tal, e chegamos na praça e eu não reconheci o que eu estava vendo, que era o meu próprio trabalho, que disse um palavrão que ficou até hoje assim comentado como uma coisa que eu deveria mesmo ter dito, né? Então, aí levantou-se uma celeuma junto à Secretaria de Cultura e a própria gestão da subprefeitura da Zona Leste, então resolveram consertar a praça. Então, o que fizeram foi simplesmente pegar uma tinta de cimento cor de cinza e pintar tudo. Ou seja, a prefeitura mesmo, a subprefeitura acabou de acabar com aquele trabalho, né? E aí foi novamente quebrado, novamente pichado, novamente quebrado, ou seja, não existe mais. Assim também foi a praça que eu estava comentando, uma praça que era da Votorantim, em Curitiba, onde diversos artistas tivemos as obras completamente destruídas no momento que abriu a... Então, esse capítulo
é muito difícil, sabe? Então, eu vejo que obras escultóricas são preservadas quando são cuidadas por museus. Por exemplo, o Jardim de Esculturas do MANS está lá relativamente bem conservado naquele parque, né? No Parque Ibirapuera. Então, não sei, comparando com o Seattle, com as minhas experiências, eu fico pensando que é um problema de educação, sabe? Educação de poder conviver com a arte, entender, respeitar, entender o que ela significa no contexto da vida, no contexto das suas práticas diárias. Mas, dentro da situação social que temos, pode ser que elas sejam buscadas como, algumas sejam buscadas como abrigo, o material seja usado para produzir calor, eu não sei. Eu procuro explicações várias, existem várias explicações, né? Mas, na verdade, isso não impede que os artistas sigamos tentando, né? Tentando realizar essa aventura de colocar a arte no espaço público. Ontem a imprensa deu a notícia que me entristeceu muito, né, que simplesmente a Prefeitura Municipal de Fortaleza ela não tem uma lista dos monumentos existentes na cidade, né? Não tem um inventário e, consequentemente, também não deve conhecer o estado de conservação desses monumentos, né? E quando a Prefeitura fala de monumentos, são exatamente aqueles antigos, né, de estátuas, de bustos e tal, né? Os monumentos de arte contemporânea, eu acredito que nem arrolados estão como tal, né? É, Ou não são considerados como tal, né? E isso explica, né, muitas vezes o estado de conservação lastimável dessas obras de arte, quando não é a própria prefeitura que coloca em risco, né, de degradação física ou até mesmo de desvalorização, né, tal como aconteceu com a prefeitura com a obra Quadrados, ali na entrada do campus do PC, que é uma obra do Célio Esmeraldo, em que a prefeitura colocou um abrigo de ônibus na frente da peça, impedindo que as pessoas pudessem desfrutar das transformações, né, que a peça oferece, né, a quem se desloca em torno dela, né? E o que é um verdadeiro absurdo. Eu, com base no que você falou, perguntaria, né, já que muitos artistas pensam assim, né, outros são contrários, mas eu queria saber da sua posição com relação ao tombamento dessas obras, né, e das suas em particular. Eu gostaria de saber o que você acha desse tipo de instrumento. olha, eu não, nesse momento existe uma intenção de poder, depois de um restauro que precisa ser feito, tombar a calçada da Biblioteca Mário de Andrade. O diretor é uma pessoa maravilhosa, formidável, que tem essa intenção. Agora, não existem muitas calçadas tombadas, parece, no Brasil. E é difícil porque ali há um trânsito pesado mesmo de pessoas. Mas o trânsito que realmente destrói é o trânsito de caminhões. E passa caminhão de limpeza, passa diversos veículos ali em cima da calçada. E os próprios órgãos do Estado muitas vezes abrem para concertos e remendam não segundo o desenho original, que é um mosaico, mas derramando cimento em cima. Então, novamente, o problema da educação e do preparo e da inexistência, às vezes, nas instituições, como você mencionou, de pessoa preparada com aquele repertório para poder distinguir as coisas e poder dizer quais são essas esculturas e o que elas precisam de restauro, né? Então, não sei, não tenho muita experiência e tenho, aliás, sérias controvérsias com relação ao IPHAN e aos órgãos que preservam as obras, porque ali mesmo deve haver muitos conflitos de repertório, sabe?
tem uma história grande na minha percurso, que é a história da intenção de fazer uma pintura na arquibancada tobogã do Pacaembu, que nem existe mais agora. Mas isso foi no começo desse século, né, atual, em que foi muito badalado na televisão, um projeto que eu tinha feito para pintar, fazer uma pintura nas escadas do tobogã. Mas o conflito foi grande, até no próprio IPHAN, e foi grande também entre as secretarias de Cultura e de Esportes, ou seja, o projeto terminou não saindo. Tá? Então, se entendia que, no próprio IPHAN, se entendia que não podia fazer uma obra de arte em cima de outra obra de arte, porque o Pacaembu era tombado. Só que o tobogã não foi feito como obra de arte, foi feito durante o tempo da ditadura como aumentar a popularidade do futebol como meio de controle, né? Então, não tem nada a dizer da beleza da arquitetura do resto do Pacaembu. Então, mas isso é uma história controvertida que me ensina que no IPHAN mesmo precisava ter uma voz, que foi a voz de, de um arquiteto que me defendeu como se não fosse assim, se duas obras de arte não pudessem ser superpostas, não teríamos a Capela Sistina, não teríamos tantas obras da história, né? Então, é difícil isso. Eu acho que sempre é um problema de educação e de repertório, sabe? Nós vamos levar algum tempo para chegar lá. Nós vamos chegar porque os artistas não desistimos desse papel. Bem, esse segmento, né, da arte em que você milita, né, eu me lembro que houve um tempo em que alguns nomes, né, e nesse rol eu colocaria você, né, que chocavam, né, a população com o seu trabalho. Eu lembro aqui do Richard Serra, né, Claro, em que Nova York, que impedir o trânsito, né? que ele fazia aquelas grandes barreiras, né, de aço cortênio, ou então fazia labirintos, né, circulares e tal. E a população, boa parte da população de Nova York ficava Rebelou. meio que invocada com a coisa que ele fazia, né? O Kate Haring, né, que pintava, né, os vagões de metrô, né, com aquelas figuras características dele, né, que ganharam, lembra a MTV, quando a MTV começou, né? É, Todo clipe de televisão tinha uma inserção daquelas figuras do Kate Haring, né, que de é. alguma forma marcaram a paisagem de Nova York também. E o Cristo, né, Nossa, aquele artista, não sei se ele é tcheco, não sei qual a nacionalidade dele, mas que fez vários trabalhos na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né? não quero. É, Envolvendo grandes obras de arte, palácios e tal, em tecido, né? é. E isso chamava muita atenção da população, dos artistas e tal, mostrando exatamente essa inquietação, né? Esse caráter transgressor, né? Como você gosta de dizer, né? Invasor e de ocupação da, da arte contemporânea, né? Em espaços consagrados, vamos dizer assim. Mas eu queria que você se manifestasse como é que você vê a arte pública hoje, né? No Brasil e no mundo. Ela continua mantendo esse vigor transgressor ou ela está acomodada? Olha, tem década por década, a arte, o cenário muda, né? Eu acho que o cenário muda também e afeta a produção da arte. Eu acho que todos os artistas que você mencionou são de uma época assim anti-mercado, anti-instituições, anti-museu, seja... Vai dar certo, não! Ah, não! Eita, pronto! Que é isso? Então, esse momento já passou, tá? Então, o momento, depois de décadas, é um momento em que tudo está um pouco mais amansado, vamos chamar assim, né? Amansado em circunstâncias diversas. Eu acho que
Isso não deve afetar a nossa fé nas mudanças e no futuro dessas manifestações. Eu acho que elas existem sem esse caráter de cutucar, né? De modificar, de abrir o olho, de... Mas são tantas as mudanças impostas pela nossa cultura digital, por exemplo, agora, que afetam tanto o social, né? Que eu entendo que a arte pública vai se colocar também em outros termos. Claro que vai continuar existindo grafite na cidade, graças a Deus, né? Porque pelo menos tira um pouco inclui linguagem dentro do tecido urbano, né? Inclui cor, vitalidade, sei lá, mas eu acho que o modo de operar e o modo de distribuir e o modo de trocar arte está mudando bastante. O modo de ensinar arte, eu não sei, eu estou vivendo o momento, estou dando a minha contribuição, mas eu não sei, não tenho esse poder adivinhatório de saber o que vai acontecer com a arte pública. Talvez o público seja, a noção de público esteja transformada, né? Então, não sei responder. Ok, Regina. E com relação ao grafite e a pichação, né? Essa é uma E questão. Eu gosto muito de grafite, acho que temos grandes personalidades aí. A pichação eu tenho mais reservas. Eu acho que ela atende bastante uma demanda do ego, do psicológico, da presença, da necessidade da afirmação, que eu posso até entender, mas eu não, de maneira nenhuma, posso compactuar com a destruição de fachadas ou ocupação só pelo mero exercício da identidade, né? Esse é esse dado psíquico, eu quero retirar da arte. Eu prefiro muito mais me alinhar com o grafite urbano, que eu respeito muito, e tem diversas categorias, diversas linguagens aí, do que com a pichação. A pichação eu acho mais rasa e tem outras demandas, que não são exatamente as da linguagem da arte. Seja o grafite pode ser arte, mas a pichação não. entendi. É, e eu queria que você falasse sobre o trabalho que você está desenvolvendo aí na exposição a, a Educrato, né? E certamente você deve estar ansiosa, né, para falar sobre o trabalho que você está desenvolvendo aí, que eu acho importante que você se refira a isso. Bom, eu estou desenvolvendo diversas atividades aqui no festival, mas, ou seja, aquela que se pode conectar com a arte pública é exatamente a exposição que eu pude fazer dentro do antigo estação de trem, que está localizada aqui no centro do Crato. Ela foi renovada, foi restaurada para o meu trabalho e para constituir aquilo que eu achava que poderia fazer como exposição. Não era nada de pendurar obras ou de trazer obras tridimensionais que ocupassem espaço, mas era de revestir a própria arquitetura com aquilo que eu achei que o prédio estava me dizendo. Então, eu não me lembrava desse prédio, não sei se eu prestei atenção ou passei por ele quando vim para a primeira Bienal do Cariri, em 2001. Então, eu me relacionei por fotografias, por vídeo, por tomadas que fizeram, mas pude entender a história dele e pude ver os dois espaços contrapostos. Então, os dois espaços contrapostos, eu quis que um fosse claro, mas relativo àquela aquela obra que se relaciona com o universo dos vestígios, das pegadas, das sombras, enfim, que eu tenho usado tanto no meu trabalho,
e outro estivesse dentro daquilo, da família das obras que eu alinhava no paradigma da luz, que né, finalmente é o mesmo eixo, né? Luz e sombra. Então, numa das... E também procurei um trabalho estratégico, que pudesse ser feito aqui ou que não precisasse ser transportado. Então, o que eu fiz para transportar... O que eu transportei para cá foi um trabalho já recortado para ser colocado aqui. Tive muita ajuda de pessoal envolvido nas atividades do festival para colocar, mesmo na altura, revestir aquelas paredes do espaço que eu escolhi para ser contrastado, e claro, que foi das pegadas. Chamei intro. E se refere ao uso daquele lugar, né? E o outro espaço, que é um espaço escuro, ele está iluminado por um vídeo projeção que se constitui simplesmente na palavra luz, escrita em 73 idiomas, que se transforma num borrão de luz sequencial e, e que respira, tem um som de respiração. Então, eu quis revitalizar o prédio, ele respira, ele ilumina. É isso, eu não sei explicar mais. Espero que cada um tenha a sua interpretação e seu uso quando entra ali. Também não vai durar muito, ele fica lá durante o festival. Claro que ele tem implícito a possibilidade, a potencialidade de ser repetido, de durar mais tempo, mas ele é um evento transitório também. Estou fazendo também com o festival um workshop, uma oficina com alunos de arte, estudantes e professores de arte na universidade, e, e nada, é isso. Isso que eu tenho. E eu já... Então, com base no que você falou, né, o que te move hoje, né, como artista e principalmente como artista do espaço público, né, o que te interessa, o que está te inspirando, né? Como é que você classificaria hoje essa motivação no teu trabalho? Não, que, na verdade, é o que me provoca mais, sempre. Eu, na, eu tenho, eu tenho pela frente projetos assim, tá? Dois deles no exterior, um deles que ainda é segredo, que não posso falar, mas tenho projetos de obras públicas, inclusive permanentes, em espaço público. Então, mas não é no Brasil, né? O nosso foco é aqui como ainda como melhorar e como conduzir a questão da arte pública no ambiente nacional. Mas como eu não sou uma artista que faz foco estreito no país, né? Eu tenho sempre trabalhado internacionalmente bastante. Eu posso dizer que isso continua a estar na minha mira como aquele que provoca mais a minha imaginação, sabe? Eu continuo fazendo bastante obra gráfica. Eu acho que a obra gráfica é a fonte do meu imaginário, sempre foi. E ela só ganhou escala e ganhou outro tipo de suporte. Eu não faço mais no papel, eu faço na cidade, né? Eu tenho pensado, tenho refletido muito nos últimos tempos, né, sobre essa questão da gente tirar a arte, né, não só das galerias e museus, como você já tirou, né, mas Aham, no caso, e totalmente. Eu faço uma baita mistura. Eu claro, respeito muito os ambientes todos aqueles que participam do sistema com seriedade, né? Eu tenho claro, anos da minha vida dedicados a representar os artistas nos conselhos de museus. Nossa, eu acho que mais de 30 anos. Então, eu procuro agir em toda a escala, tá? Não sou contra, mas eu sou a favor de colaborar no sentido de conduzir naquilo que eu acredito, nas direções que eu acredito, né? perfeito, né? Mas eu trabalho há muito tempo com patrimônio, né, e eu acho que tem uns pontos de contato com
as questões da arte, né? Eu estava ontem num encontro de escritores, do jornal que eu escrevo quinzenalmente uma crônica, e aí eu dizia, nós temos que sair do caderno Vida e Arte, do jornal O Povo, que é o caderno de cultura, para a gente ganhar o caderno de política, né? Porque Uhum. a arte ela precisa deixar de ser vista assim, como uma espécie assim, de cereja da torta, alguma coisa desse tipo, né? Para muita gente continua sendo uma coisa acessória e tal, quando na verdade ela para mim ela é fundante, ela é fundamental. No caso da cidade, por exemplo, a gente precisa aprender a fazer os planos, as propostas de desenho urbano, de projeto urbano, partindo do desenho da cidade. O desenho da cidade é cultural e é natural, né? E nós, arquitetos, fazemos o contrário, a gente parte da abstração, né? No caso da arte, né, e da sua relação com a cidade, essa coisa de transformar a cidade num espaço de visitação, de museu sempre renovado, né, eu acho que ela vai na mesma direção, né? Então, eu queria que você dissesse alguma coisa, né, a respeito da sua consideração da arte pública ser vista, né, como parte de uma política pública urbana, né? Eu Que acho que ela já pudesse existe, fazer parte. perdão, eu acho que já existe Com- com- experiências assim. Fale. Desculpa, eu interrompi. Não, não, era exatamente isso, né? A arte pública como parte de uma política pública, né? E não somente como algo que você coloca e passa um tempo, depois vai embora, ou se perde, ou se degrada, né? Como a gente conversou aqui. Eu acho que eu, eu tenho conhecimento de que já existem essas tentativas. Por exemplo, na minha cidade de origem, Porto Alegre, toda aquela beira do Guaíba, já houve um tempo, dependendo das vontades públicas também, né, da vontade foi tratada como enfim, como uma área de localização de obras de arte. Também eu acho que no Chile também existe esta prerrogativa numa área muito refinada da cidade de criar um parque de esculturas. Eu acho que talvez talvez começar a juntar obras de arte num lugar que se constitua assim como um espaço público onde já se tem a expectativa de encontrar ali um ambiente de fruição estética junto com a experiência da cidade, aprazível, o que seja, né? Talvez onde tudo pode ser talvez mais controlado no sentido do uso, né? Não sei, estou aberta a esse tipo de experiência, mas eu acho essencial. Acho essencial porque aí quem faz, cuida, né? É aquela mesma história que me leva àquele trabalho na Zona Leste. No caso, aí você acha que você está propondo, né, uma questão pedagógica, né, e, a meu ver, de alta relevância. A experiência, né, que a pessoa tem desde a mais tenra idade, né, com os espaços da cidade, né, de você entender o que é espaço público, o que é espaço privado, o que são áreas de utilização comunitária, né, e, ao mesmo tempo, se a arte permeia, né, esses ambientes todos, né, e você tem um contato sempre renovado, sempre frequente, né, eu acredito que isso aí é algo que transforma, né, o cidadão, né, para melhor, né? Mas no caso brasileiro, né, a maneira que as pessoas convivem, né, a vida como ela tem se desenrolado, né, dificilmente você vê uma correspondência na maneira como os espaços públicos eles são tratados, né? E a arte, em boa medida, né, ela continua confinada em museus, né, e em galerias, né, quando ela poderia, sem prejuízo desses espaços, mas ela poderia ganhar de uma maneira mais decidida, né, mais audaciosa,
Eu acho esse, que é esse simples. espaço. Vamos criar parques, vamos criar espaços públicos onde a arte possa estar presente e desejando que eles possam ser ampliados. São espaços de convivência, espaços sei lá, de sentar para uma conversa, de sentar um pouco na sombra, né? Num lugar que seja limpo, num lugar que seja bonito. Merecemos, né? Com certeza. Imagina, eu não sei mais o que te perguntar. Eu acho que terminamos, porque estamos ficando sem tempo aqui, Pois é. tá? Eu queria dizer da minha alegria, né? Satisfação de estar conversando com você, né? Você aqui no Ceará, nessa terra maravilhosa que é o Crato, com tanta riqueza, né? Talvez seja a região mais rica que nós tenhamos aí, né? Com a presença ancestral, né? Do homem nessa região, né? Essa É. região data do Cretáceo, que é o Nossa, momento é. em que as flores surgem no mundo, né? Então, é uma fonte de inspiração tremenda, né, para artistas, que é uma terra de grandes artistas também, né? A terra das celebrações, dos saberes e ofícios populares, né? Das formas de expressão, que são muitas aí, e dos lugares, né, que não são apenas os santos. Ou seja, é um ambiente que, ao meu ver, se prestaria à perfeição, né, para esse projeto aqui que a gente está costurando, um tanto à distância, né, de você ter É. esses espaços permeados pela arte, para que as pessoas conheçam a sua região, né, aquela dona da primeira floresta nacional, a Flona, né, Floresta Nacional do Araripe, 1946. Então, é um espaço altamente inspirador, né, que se fosse, que recebesse nessa contrapartida, né, da presença da arte pública, com certeza seria interessantíssimo. O que você acha de somar essas culturas maravilhosas que o Servo já tem nessa cidade, somar a um parque de obras, de esculturas, o que seja, localizado nas praças, em alguma praça, que sei lá, um lugar que pudesse, de repente, ser esse lugar fora do museu, onde que é um lugar aprazível, bonito, e que se possa conjugar e relacionar com o que já existe, ou seja, expandir. Tem que plantar, viu? Plantar semente. Isso é que é. O poder público tem que plantar essa semente, tá? De beleza e de arte. E o lugar, aqui parece ser o lugar ideal. O Celo já pensou nas culturas efêmeras, né? Lá em Fortaleza. Sei lá. Está aberto. Conta comigo, tá? Não, eu acho que está mais do que na hora da gente pensar isso aí, porque são muitos lugares, né? É. Essa região aí tem um ecoparque, né? Que foi criado em 2004 pela Unesco, foi o primeiro ecoparque das Américas, né? Tem 9 geotópicos, geossítios, como eles costumam chamar, né? E cada lugar desse aí poderia ter, né, a presença da arte, né, como, vamos dizer assim, um espaço de amplo reconhecimento, tanto de natureza como de cultura, né? E que a arte contemporânea poderia ter um papel destacado É. aí. Então, Então, é um projeto aí que surge, né, de uma conversa despretensiosa como essa nossa aqui, mas que seria interessantíssimo se fosse realmente executado, né, e ganharia muito, né, tremendamente com a sua presença, com o seu trabalho. então, eu já estou vizinha num projeto similar, que é a usina de arte aqui em Pernambuco, né? Vizinho. Exato. Aqui, Ceará. Por que não? Perfeito. Perfeito. Eu acho que é uma ideia, né, que a gente pode oferecer aí à municipalidade ou às municipalidades, porque tudo aí é muito perto, né? É. Tudo aí é muito interligado, e eu acredito que essa região do estado, que tem conexões com diversas outras, tá? Porque ela está numa posição extremamente estratégica no É. âmbito do Nordeste brasileiro, com certeza, né, seria uma ideia muito bem-vinda e que valorizaria demais, né, É. a, a região como um todo, que já é rica, né, pela própria natureza. Só costurar. Só precisa costurar. Só costurar. Tá bom. Então, obrigada, tá? Por essa oportunidade de trocar ideias com você. Ok, Adorei. Regina, um abraço bem grande aí, Para seja você feliz aí no também. Crato. A gente se vê, tá bem? Tá bom. Um abraço. Tchau.